Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatório para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui do curso e dono do canal. E agora a gente vai para o nosso segundo modelo atômico, para a nossa segunda ideia de como se pensar sobre o átomo. A gente viu o modelo atômico de Dalton no comecinho do curso, na aula 2 ou 3, e a gente usou ele para muita coisa. Foi útil para vários temas, mas ele não explica tudo. Na aula de hoje a gente vai ver quais são as limitações iniciais do modelo de Dalton e como que um britânico chamado Thomson resolve o começo delas. Lembrando só que o modelo atômico de Dalton dizia que o átomo era uma esfera que apresentava três características principais. Era indivisível, ou seja, não dava para quebrar em partes menores ou em outras partículas. Ele é maciço, ou seja, ele não tem espaços vazios, ele não é oco. E ele é indestrutível, eu não consigo sumir com o átomo. Se ele estava ali na minha esquerda e foi parar na minha direita, é porque ele percorreu todo esse caminho, ele não tem como sumir e aparecer. Então, se ele foi de um ponto para outro, ele passou toda essa distância ainda existindo, sem ter desaparecido. E o que a gente conseguiu explicar com Dalton? Na verdade, o modelo de Dalton para muita gente é o mais subestimado. Para mim também é o mais subestimado porque, apesar de ser mais simples, ele permite que a gente entenda toda a base inicial da química e as coisas que vêm depois. Com Dalton a gente viu reação química, o que é mol, coisas sobre misturas, equilíbrio químico, termoquímica, como balancear reações, gases, cinética e velocidade. Então com Dalton já dá para fazer bastante coisa. Nossa base de química com esse modelo é muito boa. Só que tem coisas que ele não explica. E as outras ideias que vêm sobre o átomo vêm justamente para tentar explicar e aprimorar essa ideia inicial do Dalton. Por exemplo, Dalton ele não conseguia explicar tudo, como a gente falou agora. Muitas substâncias, e isso no século XVIII já se sabiam, como os metais, poderiam conduzir corrente elétrica. E já se sabiam que correntes elétricas tinham cargas. Quando se fazia experimentos com ímãs e coisas que eram magnetizadas, como um ímã quando você passa em cima de um metal, eles conseguiam ver que as correntes elétricas apresentavam carga. E já se sabia que se uma coisa conduz carga, ela precisa ter carga também. Para poder fazer com que essa corrente elétrica, essa corrente que estava passando no metal, pudesse se espalhar. Então a pergunta veio, como que uma coisa que em teoria não tem carga, consegue conduzir alguma coisa que tem carga, que é a corrente elétrica? Então Thomson, J.J. Thomson, esse britânico da foto, no fim do século XIX, pensou em checar algum modo para ver se os átomos tinham carga, se eles eram carregados. E por isso ele tentou criar corrente elétrica a partir de metais, colocando um ímã perto desse feixe de cargas dessa corrente elétrica que ele estava gerando. Como que foi o experimento dele? Ele gerou essa corrente elétrica, passou um ímã perto, expondo essa corrente a polos positivos e negativos. No caso, a corrente elétrica gerada é justamente essa linha verde. Ele usou uma substância fluorescente para conseguir ver a corrente passando. Então, quando a corrente passava, a substância fluorescente brilhava e ele conseguia ver por onde ela estava passando. Se esse feixe, gerado pelo metal, não tivesse nenhuma carga, esse feixe, essa corrente elétrica, continuaria reta quando passasse perto do ímã. Por quê? Porque basicamente ele sabia como as cargas funcionavam. Quando ele fez esse experimento e colocou os polos negativos de um ímã perto, ele percebeu que o feixe era desviado. Ao invés de continuar reto como estava aqui, ele era desviado para longe do polo negativo do ímã. Então você consegue ver que ele está retinho e do nada ele desce, se afastando da região onde tem o polo negativo do ímã. E por que isso foi importante e foi a virada de chave para ele? Porque ele sabia como cargas funcionavam. Ele sabia como era essa dinâmica das cargas, que podia explicar o que estava acontecendo aqui. E a dinâmica é bem simples. Cargas iguais e coisas com cargas iguais se repelem e coisas com cargas com cargas diferentes se atraem. Então, duas cargas positivas vão se repelir, duas cargas negativas vão se repelir, e uma carga positiva e uma negativa vão se atrair. Tá? Então, o que ele conseguiu ver com isso e juntando essa ideia com o que ele estava vendo aqui? Se o feixe
não tivesse carga nenhuma, se essa linha verde que veio do metal não tivesse carga nenhuma, ele não ia ser influenciado pelo polo negativo e nem pelo positivo. Ele só ia continuar reto, como aqui, só que ele não continuou reto. Ele foi repelido, ele está fugindo do polo negativo. Juntando essas informações, ele consegue 3 conclusões principais. O feixe foi repelido pelo polo negativo do ímã. Então ele tem que ser feito de partículas negativas. Por quê? Negativo com negativo se repele. Vão querer se afastar, que nem aconteceu aqui. Esse feixe veio do metal. Então, se o feixe tem partículas negativas e o feixe veio do metal, isso quer dizer que essas partículas negativas vieram do metal. E o metal, ele é feito de átomos, como já se sabia. Isso quer dizer que essas partículas negativas tiveram que vir dos átomos do metal. A origem das partículas negativas que formou essa corrente, que foi repelida por um polo negativo do ímã, tiveram que vir dos átomos do metal. Então, o átomo do metal era a fonte dessas partículas negativas. Em terceiro, ele pegava o metal, ele passava o ímã e não acontecia nada. Então, o metal em si não tinha carga positiva ou negativa total, né? Então, ele falava o seguinte: se o ímã consegue repelir cargas negativas, deixa eu passar o meu ímã perto do metal que gerou essas cargas negativas, o metal tem que ser repelido também, ele tem que meio que fugir. Só que não acontecia nada, nem com positivo nem com negativo. Isso quer dizer que o metal em si não tinha carga. Ele não tinha carga total. Isso quer dizer que ele podia até ter cargas negativas, só que ele também tinha que ter cargas positivas, partículas com carga positiva, para balancear. Então, se ele tinha 5 cargas negativas, tinha que ter 5 positivas para somar 0 no final. E por causa disso, o ímã não seria, o metal não seria atraído pelo ímã. Porque ele podia até ter cargas negativas, mas também tinha positivas para poder igualizar as coisas. Então, juntando essas informações, o que ele chega no final? Na sua ideia de átomo, no seu modelo atômico, em que ele imagina o átomo como uma grande bola com carga positiva, com várias bolinhas de carga negativa, várias partículas de carga negativa aderidos ou grudados. No caso, ele chamou essas bolinhas de carga negativas de elétron, que vem dessa ideia de negativo do grego. Então ele consegue chegar nessa primeira ideia. Ele divide o átomo em uma bola com carga positiva e partículas de carga negativa aderidas. E o que ele consegue de diferente do modelo de Dalton? Ele quebra o primeiro postulado, ele quebra a primeira regra do modelo de Dalton. Dalton dizia que o átomo era indivisível. Thomson fala que não. Ele mostra que você consegue sim dividir um átomo em partículas negativas e positivas. Então, com isso, Thomson já consegue refutar, já consegue mostrar que a primeira frase do modelo de Dalton, a primeira ideia de Dalton sobre o átomo não podia estar certa. O átomo é assim, indivisível. Ele não conseguiu falar nada sobre os outros dois. Então ele só falou sobre o primeiro. Por isso que o átomo dele ainda é maciço. Ele não tinha nenhuma prova que esse átomo não seria maciço, que ele não teria espaços vazios. E nem indestrutível. Ele não tinha nenhuma evidência que o átomo não seria indestrutível. E como que a gente pode entender esse átomo para tirar outras conclusões? Como que a gente pode usar essa ideia de átomo, esse modelo atômico, para tirar outras conclusões? Primeiro, vamos pensar que essa bola positiva, em um átomo qualquer que a gente tenha 5 cargas positivas. Então eu teria 5 maisinhos aí. Se esse átomo não tiver nenhuma carga total, se eu tenho 5 positivos, eu tenho que ter 5 negativos. 5 com menos 5 dá 0. Que é justamente o caso de um objeto neutro, como o metal que gerou esse feixe aqui. E na verdade, como a maioria das coisas, nós somos neutros. Isso quer dizer que a quantidade de cargas positivas que temos tem que ser igual às negativas. O corpo humano, a gente, os seres vivos de modo geral, e as coisas que são estáveis no nosso mundo, são exemplos muito bons de coisas que não têm carga total, coisas neutras. E isso acontece porque a quantidade de cargas positivas que a gente tem é igual à quantidade de cargas negativas. E isso vem da ideia do átomo de Thomson. Quando isso acontece, quando a quantidade de cargas positivas e negativas são iguais, eu digo que eu tenho uma coisa neutra. Neutro quer dizer sem carga total.
Então eu posso até ter coisas com carga positiva e negativa, mas quando eu somo elas, a carga total, o resultado dessa conta é igual a zero. Esse aqui é um átomo neutro, por exemplo. A bolinha que eu tenho, a bola de carga positiva, tem 5 cargas positivas e eu tenho 5 bolinhas de carga negativa. 5 com menos 5 dá 0. Só que eu posso começar a tirar e colocar elétrons a mais nesses átomos. E foi com isso que consegui começar a entender, a partir do modelo de Thomson, como que tinha coisas carregadas, como que tinha coisas químicas, moléculas, espécies químicas com cargas, a partir de átomos neutros. E essas espécies químicas com cargas foram chamadas de íons. Essa é a principal consequência química do modelo de Thomson, além da própria existência do elétron, é entender como que você conseguiria gerar moléculas, espécies químicas com carga, chamadas de íons. Por exemplo, eu tenho agora uma bolinha com 5 cargas positivas e 5 bolinhas com cargas negativas. Se eu tirar uma bolinha de carga negativa, o que acontece? Agora eu tenho 5 cargas positivas e 4 cargas negativas. 5 com menos 4 dá 1 positivo. Isso quer dizer que agora eu tenho uma coisa carregada, com uma carga 1+, 1 positivo. E coisas, átomos e substâncias de modo geral, que são carregadas com carga positiva, em que essa conta não dá zero, e se um número maior que zero, eu tenho um cátion, um íon de carga positiva. E se eu, ao invés de tirar um elétron daqui, se eu, ao invés de tirar uma dessas bolinhas cinzas com carga negativa, eu vou colocar mais uma. Ficar com 6 bolinhas de carga negativa agora, 6 elétrons. Agora eu tenho 5 cargas positivas e 6 negativas. 5 com menos 6 dá menos 1. Então agora isso aqui tem uma carga total de menos 1, ou 1 menos. É um átomo, ou se você quiser de modo geral, uma espécie química de carga negativa total. Então 5 com menos 6 dá menos 1. E o nome de substâncias, átomos, que tem um número de carga menor que zero, ou seja, negativo, que é esse caso que é menos 1, por exemplo, eu tenho uma coisa chamada ânion, em oposição ao cátion. Cátion, carga positiva no total, ânion, carga negativa no total. E por que eu só mexi nos elétrons? E por que eu não, por exemplo, mexi na parte positiva? Porque como os elétrons estão mais expostos, estão grudados na superfície dessa bola de carga positiva, é muito mais fácil eu tirar e colocar eles do que mexer na parte interna, que é essa parte positiva. Esse desenho aqui é um pouco mais fácil de entender. Os elétrons, as coisas com carga negativa, estão expostas. Então é mais fácil tirar elas e colocar elas. Então quando eu estou mexendo com coisas que vão produzir carga, são os cátions e os ânions, ou de modo geral os íons, eu vou sempre mexer com os elétrons, nunca com a parte positiva. Então ou eu tiro o elétron e fico com carga positiva sobrando, ou eu coloco elétron e fico com carga negativa sobrando, formando assim os cátions e os ânions. E essa é a principal consequência do modelo de Thomson. Então o que a gente tem que sair daqui sabendo? O modelo atômico de Dalton é muito útil, mas tem suas limitações. O Thomson ele busca saber mais sobre o átomo para entender as coisas que o modelo de Dalton não explicava, e nesse processo ele descobre que o átomo pode ser dividido em partículas positivas e negativas, gerando seu modelo atômico, e com isso tirando a ideia dos cátions, os ânions, que são os íons, as espécies carregadas. Então, a partir dessa ideia de dividir em cargas positivas e negativas, ele chega na ideia de íons. Então, isso aqui é um átomo neutro. Isso aqui é um cátion, porque tem mais carga positiva que negativa. E esse aqui é um ânion, porque tem mais carga negativa do que positiva, sempre mexendo com os elétrons e nunca com a parte interna positiva. Gente, essa foi a aula de hoje. Essa foi a primeira grande nova aula, porque agora a gente vai usar outro modelo atômico, na verdade outros modelos atômicos, para entender as coisas que a gente não conseguia entender antes. Então essa aula aqui foi meio que para preparar o terreno para as próximas aulas. Então se ela te ajudou, se inscreve aqui no canal, me fala o que você quer que eu fale mais, o que você quer que eu reforce, o que eu deveria fazer mais para te ajudar. Compartilha esse vídeo com alguém, que todo mundo tem dúvidas nessa parte de átomo. E se você curte ciência e quer aprender como usar melhor, com mais eficiência, aprendendo mais em menos tempo, eu te convido a se inscrever aqui no canal de novo e me seguir no Instagram, @prof.matheus_galdino, que eu coloco coisa praticamente todo dia sobre como estudar, sobre como mandar bem nas provas e sobre como aprender melhor o tema de química que você precisa. Gente, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.